A Eurocopa já vai começar e eu tenho feito essa série aqui para vocês, o Guia Tático da Eurocopa, onde eu venho falar sobre todas as seleções da competição e preparando para vocês aqui, tudo sobre os pontos fortes, pontos fracos, o esquema tático, como a equipe se comporta com bola, sem bola, os principais jogadores e também, claro, voltado para as apostas, onde eu indico aqui mercados, linhas, forma de atuar durante o live e pré-jogo. E, gente, a Eurocopa realmente já vai começar na próxima sexta-feira, dia 14/10, com a Alemanha e Escócia estreando aí, fazendo a abertura da competição. E eu vou precisar acelerar os vídeos, pois eu tenho feito aí uma forma de um vídeo com uma seleção, às vezes dois, como a Albânia e a Eslovênia no vídeo passado. Vai ficar aqui o link também para vocês, mas eu preciso acelerar, gente, então vamos mudar. Vamos falar sobre o grupo em si. Eu vou falar agora do grupo C para complementar. Já falei da Eslovênia e no vídeo de hoje nós temos Inglaterra, Dinamarca e Sérvia. É um vídeo muito bom, hein? Então se prepara, se acomoda aí, fica numa posição bem legal. Quiser, vai pegar um lanchinho, porque o vídeo vai ser um pouco mais longo do que o comum. São 3 seleções, enfim. Mas eu venho encher você de informações e te preparar para sair bem lucrativo nessa Eurocopa. Então vamos lá, vai rodar a vinheta e vamos falar das seleções agora. E nós vamos começar o vídeo falando sobre a seleção da Sérvia, que é uma das seleções aí que teve uma classificação meio atravessada, não tão convincente nas eliminatórias, deixou muito a desejar. Inclusive, se olharmos um pouquinho mais para trás, na Copa do Mundo 2022, ali sim foi uma decepção, porque se esperava muito da seleção sérvia, pois ela tem vários jogadores de meio campo e ataque que eles são muito fortes em seus clubes aí, e eles fazem jogadas individuais, são muito bons, é um grupo muito bom ali do meio para frente. E a defesa deixa um pouquinho a desejar. E isso foi o que aconteceu na Copa do Mundo de 2022. E o que deve acontecer agora? É um grupo onde já colocamos Dinamarca e Inglaterra numa prateleira de cima, meio que já classificados. E aí fica a briga para essa terceira colocação, a possível terceira colocação entre Sérvia e a Eslovênia. Já falei da Eslovênia no vídeo passado, tem seus pontos fracos e fortes ali, mas no confronto direto aqui com a Sérvia, hein? Sei não. Vamos lá. A Sérvia é uma das seleções que chega aqui com várias dúvidas no setor de goleiro. Tem como principal jogador o Vanja Milinković-Savić. E ele é um jogador que veio agora de lesão no final da temporada, jogando pelo Torino, e assim que surgiu as dúvidas. Por quê? O Petrovic no Chelsea, ele foi titular durante a temporada toda, ele começou a pedir passagens, tendo boas atuações. E também o Rajkovic, que é ali a terceira opção, ele já foi titular em toda a sua trajetória, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, das seleções de base. E também já foi titular na seleção principal. Dessa forma, tem aí 3 bons goleiros que podem assumir a vaga. Só que eu acredito que o Milinković-Savić, que ele sai um pouquinho na frente. Só essas condições físicas dele aí que pode definir um possível banco. Mas, enfim, vamos colocar ele como possível titular. E aí partimos para uma defesa que vai trabalhar com 3 zagueiros. É até uma convocação que diz muito isso, pois não foram convocados laterais. Apenas um, na verdade, foi convocado, o lateral esquerdo, que é para uma possível opção que eu vou explicar mais um pouquinho quando começarmos a falar do meio campo. Mas, enfim, é um trio de zaga que é composto pelo Milenkovic, o Veljkovic e o Pavlovic. São 3 jogadores assim, que eles são muito bons, que eles têm, fazem trabalhos medianos em seus clubes, mas só que deixa muito a desejar. Dessa forma, a equipe tem tomado alguns gols e isso não passa confiança. É uma Sérvia que tem jogadores na frente que podem desequilibrar, mas só que atrás eles não estão passando essa confiança, e assim pode acontecer de o Gudeli, que ele é um jogador que é um volante, mas só que atua às vezes mais recuado na defesa, ele venha para a defesa quando for enfrentar adversários mais fracos. Ou seja, pode ser aí que o Gudeli seja titular contra um jogo na Eslovênia, e contra a Dinamarca e Inglaterra ele jogue já no meio campo mesmo. Por quê? Assim, dessa forma, tem um jogador a mais para já sair ali nas características de criação de jogada, com a transição de bola, com uma troca de passe com mais qualidade. E aí partimos para esse meio campo. Partindo com 3 zagueiros atrás, o Gudeli ele vai compor o meio campo, né? E aí tem ao lado dele o Lukic, que é um jogador também pertencente ali ao Torino, que fez uma excelente temporada, é um jogador que troca muitos passes assim de lado, tem também a transição de bola com a condução para frente. E já para os lados temos
o Felipe Kostin como uma dúvida. E assim, por que essa dúvida? Ele foi um jogador que, quando jogava pelo Frankfurt, era indiscutível. Era o principal jogador, era o que mais criava pelo lado esquerdo. Chegou na Copa do Mundo e ele não estava em condições físicas boas e não jogou alguns jogos. Não jogou, na verdade, o seu potencial máximo. E aí veio para a Juventus e até jogou a temporada toda agora. Só que jogou abaixo. Não fez uma temporada do que se espera de um Felipe Kostin. E aí pode ser que em algum momento da competição o técnico Stojkovic, ele venha a escolher o Milendanovic. Dá para enrolar os nomes, sim. Milendanovic como lateral esquerdo e ele coloque no lugar do Felipe Kostin. Por quê? Já do outro lado, no lado direito, nós temos o Zivkovic. E ele é um ponta recuado para jogar no meio campo. Ele vai ser um jogador que vai ser extremamente ofensivo. Dessa forma, pode ser que dê a brecha para colocar um lateral ali na função do Felipe Kostin e a válvula de escape se torna aqui pelo lado direito. O Zivkovic está em alta, fez uma excelente temporada pelo PAOK. Criou muitas jogadas e marcou muitos gols. Então, fica ligado nessa possível transição aqui. Não se assuste se caso isso venha acontecer. E aí chegamos o trio de frente, que aqui são as estrelas do time. Temos o Sergei Milinkovic-Savic, junto com o Mitrovic, que foram jogadores que fizeram assim no início da temporada a transição de sair do futebol europeu em grandes clubes ali, como o Fulham, como o Al-Ahly, e ir lá para a Arábia Saudita. E jogam juntos no Al Hilal. Jogaram até bem. E foram, podemos dizer assim, que eles não foram somente passear na Arábia Saudita, porque os números e a apresentação deles dentro de campo foi muito boa, só que em características de nível técnico da competição, aí sim nós podemos ficar com a incógnita, pois o campeonato árabe não é um campeonato das grandes ligas europeias. Dessa forma a gente não sabe como é que eles chegam para essa competição da Eurocopa. E aí, compondo mais o trio de frente, o do Santad, que é do Fenerbahçe, foi o principal jogador da temporada, foi o que mais criou oportunidades e também marcou gols, tanto deu assistência também. É um trio de frente que fecha aqui, mas só que aí temos um quarto jogador, que é o Vlahovic da Juventus, que ele também tem marcado gols. E aí começam a surgir aqui algumas opções táticas que podem acontecer. A princípio, o Stojkovic ele deve manter esse time titular aqui que está na tela. Mas, de acordo com o decorrer do jogo, com as situações, pode ser que ele tanto opte para tirar o Kostin, como ele coloca aqui um Sergei Milinkovic-Savic no lugar do Lukic. Saque o Lukic e aí entra o Vlahovic. Dessa forma o Sergei ele começa a compor mais também ali o meio campo, um pouquinho mais recuado, e teremos dois jogadores de referências, o Mitrovic e o Vlahovic. Dessa forma se torna uma Sérvia muito ofensiva. Isso aqui pode ser uma ocasião para matar jogo já de início, se caso forem titulares, ou ir buscar um resultado se estiverem precisando ali de gols. Acredito que o Vlahovic ele não vai ser o titular no lugar do Mitrovic. O Mitrovic, por toda a sua história, ele sai na frente nessa parte aqui. É uma Sérvia que chega para essa competição correndo atrás, querendo atrapalhar Dinamarca e Inglaterra, rouba pontos, vencer a Eslovênia e assim conseguir uma classificação. Classificação essa que já faz um tempo que não acontece, né? Inclusive, a Sérvia ela não participa de Eurocopas, tem participado mais de Copas do Mundo do que de Eurocopa. A última vez foi, inclusive, quando tinha o nome de Iugoslávia, em 2000. Inclusive, o técnico Stojkovic, ele era o camisa 10 na época. Essa é a Sérvia. Uma das funções que eu quero deixar aqui para vocês apostarem é ficar ligado, pois essa função aqui, de quando o Milinkovic-Savic, que ele vem a compor o meio campo, e aí entra o Vlahovic, vamos ter aqui um time muito ofensivo, com 6 jogadores ali, praticamente voltados para o ataque. E eles não têm características defensivas, nenhum deles. Então, podemos ter uma equipe que pode sim conseguir marcar gol, como também pode dar brecha e muito para o contra-ataque e assim sofrer gol. E dessa forma se torna uma das opções para mim, caso isso venha a acontecer, de entrar numa possível linha de over. Não é obrigatoriamente que eu vou entrar, mas caso isso aconteça, vai me passar mais confiança, mais credencial para eu ter um over limite ali sendo ofertado. Isso daqui deve ocorrer ali no final do jogo, então já deve também ter a linha do over bem ofertada. Os 3 zagueiros não me passam confiança. O time do ataque com 6 jogadores com muita qualidade, podendo marcar gol, entra num critério aqui muito bom, dependendo do adversário que vai estar também se infiltrando, se contra-atacando ou marcando gol aí. É isso daí, gente. Iniciamos aqui a nossa trajetória com a Sérvia. Vamos falar agora da Dinamarca. E a Dinamarca, que na Euro passada teve todo aquele episódio do mal súbito do Eriksen, onde ele ficou vários minutos ali desacordado, meio que sem vida na verdade, né? E os médicos tentando reanimá-lo, conseguiram reanimar, mas isso fora do estádio, tudo. E ele voltou a jogar, né? E
não tô querendo descredenciar ele. No clube, ele não é mais um jogador de tanta referência, até porque ele tá no Manchester e meio que lá as coisas estão meio nebulosas, né? Mas na Dinamarca em si, ele é ainda a principal referência. E é uma Dinamarca que tá fechando ciclo nessa Euro. Tem vários jogadores aí que não devem fazer parte do grupo, que pode compor aí a próxima Copa do Mundo, caso vinha a classificação. Então teremos o tom de despedida e também um tom da experiência nessa Euro. A Dinamarca, que foi uma das principais seleções na última Euro, apesar de todo esse episódio, ela foi uma das equipes mais técnicas e táticas, junto com a campeã Itália. Então dessa forma, se esperava muito da Dinamarca na Copa do Mundo 2022. Só que aí foi decepcionante. A equipe não conseguiu também passar da primeira fase e deixou muito a desejar. E durante a fase de classificação, a equipe também não fez grandes jogos, mas conseguiu a classificação. E chega para essa Euro sem o brio de ser a Dinamarca. Tem novos jogadores, surgiram vários bons jogadores. A próxima geração parece que vai seguir uma boa trajetória. E nós vamos falar aqui agora no mapinha sobre isso. No gol, nós temos o Kasper Schmeichel ainda com 37 anos e fazendo a sua despedida. É incontestável aí a sua titularidade, mas tem já o Ron Noah ali começando a pedir passagem, ele que atua no Union Berlin, mas o Schmeichel, com toda a sua experiência e gás, porque ele joga ainda no Anderlecht e faz ainda aquelas defesas impossíveis, ele chega para ser o titular. E o técnico Kasper Hjulmand, ele... Se tem outras seleções que a gente já passou aqui falando e a gente não sabia uma definição tática, se iam jogar com 3, com 4, com 5 zagueiros ali, quantos no meio campo, aqui na Dinamarca tem a variação sim. E isso vai de acordo com o adversário, de acordo com o jogo. E dessa forma nós podemos sim esperar saída de jogo aqui com 3-4-3, com 3-5-2, com 3-5-1-1. E tem várias variações. Eu vou trazer aqui algumas formações que eu acho que deve acontecer nessa Euro. Começando com a 3-4-3, que é uma das que foram mais utilizadas durante as eliminatórias. E contando aqui com uma das principais dúvidas, que é a do Kjaer. O Kjaer é o capitão da seleção e não se sabe em que nível ele está chegando para essa Euro. É um cara que é muito aguerrido, que é esforçado, que é taticamente... consegue compor ali com perfeição a sua dupla de zaga, o trio de zaga, atua no Milan e sempre que foi solicitado ele conseguiu sair com um bom desempenho. Mas mesmo assim não se sabe dizer como ele chega para essa Euro, qual o nível técnico dele. Então pode ser que ele tanto esteja presente dentro de campo como ele esteja ausente. Dessa forma, numa participação aqui de 3-4-3, nós temos o Kjaer encabeçando o miolo da zaga, tendo o Christensen, que em alguns momentos na temporada jogou como volante no Barcelona, mas na defesa da Dinamarca ele vai ser o titular aqui. E no lado direito nós temos o Andersen. E é uma defesa que ainda pode contar aqui com... não quero usar o Kjaer, vou usar quem? O Vestergaard ou o Zanka. São zagueiros ali todos meio que do mesmo nível. O Kjaer ele sai um pouquinho só na frente aí, com toda a sua relevância diante da seleção. E aí partimos para a linha do meio campo, e aqui também nós podemos ter algumas variações no próprio 3-4-3. Temos o lado direito aqui com o Mæhle, que ele também pode atacar tanto pelo lado esquerdo como o lado direito, mas só que pelo lado esquerdo temos aqui uma opção do Christiansen, que ele vem para ser o titular nessa ala esquerda. Ele que é do Bolonha, que vem numa boa temporada e meio que tá pedindo assim mais passagem do que o Christensen, que é do lado direito. Tem o Christensen com K, o Christensen com C e tem o Christiansen no lado esquerdo. É meio confuso sim, mas são esses três jogadores e eu acredito que na próxima competição aí os três devem estar dando trabalho para os narradores. Enfim, é o Mæhle que deve vir pelo lado direito, o Christiansen pelo lado esquerdo, e aí o miolo aqui do meio campo temos o Eriksen junto com o Højbjerg. Eu acredito que deve ser essa dupla a princípio, e isso partindo desse meio campo com dois jogadores. E aí mais para frente nós temos o Skov Olsen, que é um jogador que ele é
muito tático e driblador, que ele consegue se infiltrar nas defesas adversárias, quebrando as linhas através de dribles. E também tem aqui a outra opção que eu vou colar, que é o Anders Dreyer. E eles que são aí do campeonato belga. O Skov Olsen é do Clube Bruges e o Dreyer é do Anderlecht. São dois jogadores que têm as mesmas características, que eles gostam de partir para cima e fazem esses ataques. Pelo lado esquerdo, o Damsgaard, que foi a grande revelação da Dinamarca na competição passada, na Euro passada, ele até não se firmou tanto jogando pelos clubes. Hoje ele está no Brentford. O Brentford também tem uma boa leva aqui de jogadores convocados. Tem o Norgard, tem o Mathias Jensen, o Damsgaard e o zagueiro Zanka. Outro time que também tem vários jogadores é o Anderlecht, com o Kasper Schmeichel, com o Delaney, que é meio campista, que eu vou falar dele agora, o Andreas Dess e o Dolberg, que também é uma opção lá para frente. Então, o Damsgaard, ele não conseguiu repetir tudo que ele fez na Euro, que foi aquele jogador que quebrava linhas, que fazia aquelas inversões e também as finalizações. Não aconteceu isso pelos clubes, mesmo assim ele segue como titular na seleção dinamarquesa. E na frente, não tem dúvidas, é o Højlund, o dono da posição de centroavante. Se no passado a Dinamarca tinha esses desafios de ter um time muito competitivo, mas faltar um atacante de um nível além, chegou agora o Højlund para cumprir essa função. Tem na sua sombra ali como possibilidades o Dolberg, o Poulsen, o James Wind, que cada um tem suas possíveis características aí de acordo com o jogo, podendo formar dupla ou também podendo substituir. E aí nós temos as opções de variações aqui. Teremos agora um time com 4-3-3, aonde o Kjaer seria sacado, e aí o Højbjerg ele passaria a ser o jogador onde ele faria a recomposição ali, seria o volante que iria defender mais o meio campo. Dessa forma o Delaney entraria e faria a dupla com o Eriksen na frente. E aí o Damsgaard e o Skov Olsen também, a princípio, as opções para essa variação. Mas também tem uma outra possibilidade nesse 4-3-3, que seria a entrada do Norgard e o Højbjerg ele permanecesse na linha de frente com o Eriksen. Uma das principais características do Højbjerg é essa pressão, essa roubada de bola que ele faz do meio campo para frente, ali na saída de bola do adversário. Então, se ele voltar e ser um volante, ele vai perder essa principal característica. Dessa forma, pode ser que o Norgard comece a ganhar a passagem aqui nesse meio campo. O Delaney ficaria como uma opção para uma substituição do próprio Eriksen aí. E se for preciso, a equipe ela também vai jogar com dois atacantes, onde teremos o Højlund ao lado de um dos três aí que eu já citei, do Dolberg, do Poulsen, do James Wind. E aí o meio campo ele teria que ser um meio campo mais tático, mais técnico. E aí teremos o Delaney, que pode ser também o Ruiman, que fez uma excelente temporada pelo Sport, ele começa a pedir passagem, faz parte dessa renovação da seleção, o Eriksen e o Højbjerg. E aí sairíamos com o Damsgaard e o Skov Olsen. É uma Dinamarca que tem essas possibilidades aí de escalações, onde pode ser pré-jogo, pode ser durante o jogo, essa mudança. O técnico Kasper Hjulmand, ele não se importa, se for preciso mudar para ter uma melhor performance durante a partida, ele vai fazer essas mudanças. Então não importa quem está jogando, ele vai buscar essa mudança de acordo com o adversário, de acordo com a partida. O que eu espero da Dinamarca na Euro? É esperado que eles façam aí uma boa temporada, uma boa competição, consiga classificar. Eu vou dar essas credenciais para a Dinamarca, que é uma equipe que volta e meia está conseguindo classificação, apesar de ter deixado um pouco a desejar ali na Copa do Mundo. Eu acho que são águas passadas e ela vem para dar uma resposta. E eu acredito que sai na frente até da Sérvia. A Sérvia que a gente analisou aí, que é um meio campo muito avançado, que tem muitas características ofensivas, mas deixa a desejar na defesa. Aqui, a Dinamarca, ela por ter uma defesa que eu considero melhor do que a da Sérvia, eu considero que a Dinamarca sai à frente da Sérvia nesse caso. A Inglaterra, nós vamos falar agora. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre a Inglaterra. Ela que é desdenhada aí por boa parte de... E para terminar o vídeo, vamos falar da Inglaterra, a seleção que é meio que desdenhada aí pelo público, não por sua torcida, mas pelo público mundial em si, porque se espera muito de uma seleção e ela não consegue entregar títulos. Mas se pegarmos e analisarmos o trabalho do Gareth Southgate desde 2016, é um técnico que
veio para uma final, para uma semifinal de Copa do Mundo 2018 e para uma final de Euro em 2021. Nas quartas de finais da Copa do Mundo 2022, eles caíram diante a França e foi um embate muito forte ali, onde poderia ter sido a Inglaterra a seguir. A França fez a final ali com a Argentina, né? Enfim, é um técnico que está entregando resultados. Se ele entrega o melhor futebol, o melhor potencial dos seus jogadores, aí é outra coisa, mas resultado a Inglaterra tem entregue. E também aí, por todas as eliminatórias que a Inglaterra tem passado, é uma das primeiras seleções sempre a se classificar e chega com boas expectativas para mais um Euro. E fica sempre aqui aquele alerta, pois sempre que esperamos algo da Inglaterra, eles deixam a desejar. Foi assim na Copa do Mundo em 2002, na Copa do Mundo em 2010, e aí a Inglaterra vai lá e faz situações pífias. Até 2014 também foi uma situação bem pífia, né? É uma Inglaterra que chega aqui com um goleiro que é o Pickford, que incontestavelmente também aqui já é o dono da posição há um bom tempo. Ele vai ser o titular, deve vir para um 4-2-3-1, tendo o Walker como o lateral direito. E o Arnold, Vini, não deve ser utilizado. O Arnold, ele meio que foi ali anunciado como um jogador para compor o meio campo e não a lateral direita. Tanto que na lateral direita nós temos aqui as opções de entrar o Trippier, para ele tanto ser um reserva pelo lado direito como pelo lado esquerdo, já que o Luke Shaw ele chega como dono da posição, mas só que ele chega lesionado, então pode ser que já na estreia tenhamos aí o Trippier como o titular pelo lado esquerdo, e assim tendo essas variações. Eu acredito que o miolo da zaga deve ser composto aí com o Stones e o Maguire, que até eu ter feito aqui as artes, tudo, ele era o jogador convocado, só que ele foi cortado, não deu tempo de eu editar aqui e vou seguir com a imagem, mas me perdoem, o Maguire não vai participar dessa Euro. Quem deve substituir aí é que está uma incógnita, mas temos aqui boas opções. Tem o Joey Gomes, que é o mais experiente dessa lista, e também o Marc Guéhi, que fez uma temporada muito boa pelo Crystal Palace. Então fica essa dúvida desses dois jogadores para compor a zaga com o Stones. E aí o meio campo ele será composto com o Declan Rice, que é um jogador que na temporada ele jogou no Arsenal e ele participou um pouco mais do meio para frente no time do Arsenal. Na Inglaterra ele é o cara que encabeça ali, que protege a defesa. Então ele é um jogador que é mais recuado mesmo, que cumpre a função de volante. Ao seu lado temos uma dúvida. Podemos ter aqui tanto o Bellingham, que pode ser que o Bellingham jogue como um meio campista ou um meia armador mais à frente, como ele joga lá no Real Madrid. Dessa forma, depende de da onde o Bellingham vai jogar, que aí quem é que vai ser a dupla do Declan Rice no meio campo. Temos o Conor Gallagher, que deve ser assim, o cara que deve seguir o ciclo caso o Bellingham jogue na frente, ou o Kobbie Mainoo, que o Kobbie Mainoo nos últimos 6 meses foi o jogador assim que mais chamou a atenção no meio campo inglês. Isso jogando pelo Manchester, dessa forma ele chamou a atenção, tanto que com 19 anos está aí convocado, é uma seleção jovem, mas ele já ganhou essa vaga e já está aqui sendo cogitado como um dos possíveis titulares. E aí muito gira na Inglaterra como o Bellingham vai jogar. Ele deve jogar como no Real Madrid, esse jogador mais avançado, e aí ele vai ficar nessa posição. Se ele jogar um pouco mais atrás, aí podemos tanto ter o Conor Gallagher mais à frente, ou também o Colin Palmer do Chelsea, que fez uma excelente temporada. Então fica essas variações aqui do meio campo. Para as pontas, temos Bukayo Saka, dono da posição também, principal jogador, para mim o melhor jogador do Arsenal, e o Phil Foden pelo lado esquerdo. O Phil Foden ele tá puxando mais características para jogar pelo meio campo, como aconteceu na última temporada. Ele deixou de ser um ponta. Ele cumpre as funções de ponta sim. Isso vai dar mais uma opção, porque ele vindo para o meio campo vai deixar o corredor aberto para o Luke Shaw ou o Trippier, que tem qualidade em cruzamentos e em finalizações, passar ali pelo lado esquerdo. Então meio que já é uma estratégia aqui para essa função. E lá na frente, Harry Kane é o dono da posição do centroavante, onde ele não cumpre só a posição de centroavante, né? Ele é um jogador que tem características que pode ele vir cumprir aqui a função de um 10, de ser um armador, de dar passes para um Phil
Foden que passe para um Luke Shaw que passa aqui pelo lado esquerdo, ou um Bukayo Saka corra ali nas costas do zagueiro para sair já em definição para o gol. É uma Inglaterra que está muito bem definida, que tem esse esquema tático aqui e possíveis entradas do Cole Palmer. Eu acredito que a Inglaterra deve fazer uma primeira fase sem muitos sustos, vai ter alguns jogos ali duro contra a Dinamarca, contra a Sérvia, mas contra a Eslovênia eu acredito que deve vir aquela grande goleada, né, que já esperamos. Apesar do jogo começar um pouquinho truncado, deve não ter grandes desafios com a Eslovênia. A Inglaterra ela não sofre tantos sustos, a seleção que chega, joga seu feijãozinho com arroz e cumpre ali o esperado. Eu acredito que não teremos grandes atuações da Inglaterra fazendo toda aquela euforia que é muito esperada de seus jogadores, mas que devem entregar o resultado mais uma vez, por isso é uma das minhas candidatas ao título aqui da Eurocopa. Vou deixar essa sugestão aqui para vocês e para saber mais eu vou convidar a vocês irem assistir os vídeos de palpites, porque a Inglaterra vai ser de acordo com seus adversários. Eu vou deixar para ir falando ali nos vídeos como eu vou trabalhar em cada uma das partidas. Gente, gratidão por assistir o vídeo até aqui. Foram 3 seleções. Eu espero estar entregando as boas informações para vocês, preparando todos com as informações de pontos fortes, fracos, né? E eu espero realmente estar ajudando. Gratidão para vocês. Não esquece de deixar o like aqui, que aí vocês me ajudam fortalecendo o trabalho. Um abração e até o nosso próximo vídeo.